Eu vejo que nas principais bancadas, né, de telejornais, das principais emissoras, eu falo de algumas que eu acompanho principalmente, Globo News, CNN, Band, né? A presença das mulheres é muito grande nas bancadas, né? Até do ponto de vista, quando a gente fala da presença da mulher em cargos importantes na vida profissional, né, no mercado como um todo, na questão de bancadas de telejornais importantes, é muito grande a presença de grandes jornalistas como você, né? Você acha que isso é um sinal da capacidade profissional? Porque isso se reflete atrás das câmeras também, numa emissora de TV? Ou você acha que isso é uma questão muito mais de papel de comunicadora e de empatia com o público? Como que você vê isso? Eu acho que a mulher tem uma facilidade muito maior com comunicação, uma sensibilidade maior, mas a gente não pode se enganar, porque no jornalismo, 31% das profissionais são mulheres, apenas. E quando a gente fala de cargos de liderança, esse número vai baixando, né? Cargos de liderança de forma geral, há muito menos mulheres do que homens, principalmente porque nós fomos ensinadas a mirar cargos menores, a querer funções mais acessíveis. Eu nunca pensei, por exemplo, em ser chefe. Não penso até hoje, mas assim, nunca ninguém virou para mim e falou assim, não, você sabe que você pode ter uma função administrativa? Eu nunca pensei. Então, eu acho que realmente a gente tem uma facilidade maior com a comunicação. Acho que a tentativa é de existir um equilíbrio entre a quantidade de homens e mulheres na tela. Eu acho que isso até faz parte, né? Porque a nossa população é praticamente 51% de mulheres e 49% de homens. Então a gente tem que ter essa representatividade, metade mulher, metade homem, mas a gente precisa entender como é que isso acontece por trás das câmeras. Inclusive, esse é o assunto do meu podcast da semana passada, que é a sua empresa precisa de diversidade. A gente precisa ter diversidade e inclusão nos programas de ascensão dentro das empresas, ou seja, quando as pessoas estão dentro das empresas, como é que elas crescem. Porque a diferença salarial, eu não estou falando da minha empresa especificamente, porque eu concordo muito com as políticas, por exemplo, da Band. Eu tenho muito orgulho do que eu vejo lá dentro de mudanças. Mas essa mudança salarial não começa na ponta. Não é quando você se candidata para uma vaga, que é o seguinte, se você for homem, você ganha X, se você é mulher, você ganha X. No mesmo cargo. Não, isso é ao longo da carreira. Então, ao longo da... você foi mãe, né? Maternidade, você atrasou um pouquinho, então você começa a ficar um pouco para trás em relação aos homens. Mas eu acho que, nesse sentido, em frente às câmeras, é porque há uma tendência realmente de equilibrar a presença masculina com a presença feminina. Todos os jornais têm um homem e uma mulher e tal. Então, eu acho legal. Acho legal. Até que tem uma mudança, assim, por exemplo, a previsão do tempo. Por que tem que ser uma menina apresentando? Pode ser um homem. E no Jornal da Band a gente... E você já fez. Você já fez previsão do tempo no Jornal da Band? Eu faço, todo dia. Foi quando... Você também faz ainda? Faço, todo dia a previsão do tempo. E esses dias o meu chefe, que é o Rodolfo Schneider, ele apresentou a previsão do tempo. O Douglas Santucci, que apresenta o Band Notícias, ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. Na Globo também tem o Thiago Scheuer, que ele faz a previsão do tempo. Eu acho isso tão legal. A previsão do tempo não é um demérito. Pelo contrário, é muito bacana você falar da previsão do tempo, porque é algo que impacta diretamente na vida das pessoas. E não é algo exclusivo para as meninas, para as mulheres. É engraçado, né? Eu não parei para pensar sobre isso, mas quando tem previsão do tempo, todo mundo para olhar. Vamos ver que vai chover, que vai fazer sol aí, vocês vão se ferrar. Então, meu Deus do céu, mais um dia de chuva. É curioso isso.